Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou de volta com mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Você está no canal Palavra Viva. Para você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Eduardo Silva e na reflexão de hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a ideologia de gênero. Para mim, esse é um dos temas mais importantes que deve ser discutida, deve ser discutido nas igrejas. Afinal, esse tema ele tem repercussão mundial, nas escolas e nos ambientes de trabalho e em tantos outros lugares, se fala diariamente sobre a ideologia de gênero. É importante tratar deste assunto em cultos de ensino, tratar deste assunto com seus filhos, em casa, no meio familiar. É importante tomar cuidado e pesquisar sobre este assunto. A ideologia de gênero nada mais é do que ideia de gênero. A ideologia de gênero, ela afirma que as pessoas elas não nascem homem e mulher, ou seja, elas não nascem com um sexo definido. Eles falam que a definição do sexo, o gênero, ele é construído pela própria pessoa, a pessoa constrói sua própria identidade de gênero ao longo de sua vida. Essa ideologia de gênero, ela ensina que o ser humano, que o homem, a mulher, que o homossexual, que o travesti e tantos outros gêneros que são criados aí fora, eles são papéis que cada um pode aprender sem se sentir aprisionado ao que erroneamente eles pensam que seja o nosso, o nosso sexo. Então, veja que mal terrível, Essa temática, ela foi iniciada e exposta por Karl Marx no seu primeiro livro intitulado de A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Esta obra de Karl Marx, ela foi concluída por Engels, certo? Foi a doutrina machista que inicialmente ela trouxe a noção, certo, de que a família, de que a primeira opressão de todas as opressões, a primeira opressão, ela é inicialmente imposta pela própria família. E eles afirmam que sem a abolição da família não pode ser levado adiante a evolução do comunismo, ou a evolução comunista, certo? Isso é uma estratégia diabólica. Isso a gente percebe que existe uma influência maligna muito grande por trás dessa ideologia de gênero, certo? E essa estratégia, ela tem como objetivo destruir os princípios divinos estabelecidos por Deus para a família. Você sabe que a família foi a primeira constituição divina. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, Deus os fez, e os ordenou que crescesse e se multiplicasse, para formar então a família e povoar a terra, certo? A gente observa que nos anos 90, quando a filósofa e feminista americana, a Judith Butler, ela publicou um livro, O Problema do Gênero, onde afirmou que não são as leis que oprimem a mulher,
né? Esta feminista, em seu livro, ela falou que o papel que a mulher desenvolve dentro, subordinado a uma família patriarcal, né, ele é um papel, né, supostamente superior ao gênero masculino. Alguns teóricos dessa ideologia de gênero, eles afirmam, né, eles pregam, defendem que cada indivíduo, né, ou homem, ou seja, homem ou mulher, cada indivíduo, né, ele constrói a sua própria identidade, né, o seu gênero, e, né, eles rasgam, afrontam e pisam na palavra de Deus, né? Os adeptos ou os militantes, né, do feminismo, da linha feminista, né, o feminismo clássico, eles não querem somente direitos iguais para homens e mulheres, né? Eles não querem somente direitos iguais para homens e para as mulheres, mas alguns dos seus expoentes pregam que a própria divisão, né, a separação que existe no mundo entre homens e mulheres é um mal que deve ser combatido. Observe, irmão, que existe assim um poder maligno, né, em todas as áreas, todas as esferas da sociedade, e a família tem sido um alvo, né, ou o alvo principal do adversário desde os princípios, né? Desde o princípio, o diabo ele vem tentando destruir a família, vem tentando acabar com as famílias, e a gente sabe que existem muitas famílias sofrendo com este mal, e eles estão querendo empurrar, permita a expressão, de goela adentro, querendo que a gente aceite, né, as suas ideias, né, os seus pensamentos filosóficos, né, a sua imposição ou posição em relação a este assunto, que é uma coisa que fere, né, fere diretamente o conceito bíblico, os princípios bíblicos. Não podemos aceitar, nós não podemos, em hipótese alguma, né, aceitar esta imposição, né? O ser humano ele tem sido influenciado pela cultura, né? Uma cultura que se opõe à vontade de Deus, se opõe aos padrões bíblicos, né? Se opõe aos princípios que Deus estabeleceu para a humanidade. É importante a gente considerar pelo menos dois, né, principais conceitos, dois conceitos que são conceitos particulares da ideologia de gênero, que eles assumem um papel, né, ou um destino, né, diferente, né, significados distintos, certo? A ideologia e o movimento, né? Como entender isso? É simples. Algumas ideologias, elas vieram, né, de movimentos, e alguns movimentos nasceram sem ideologia. Não sei se você conseguiu entender. Algumas ideologias vieram através dos movimentos, e alguns movimentos nasceram sem ideologia. A primeira definição, né, dentro do contexto religioso da ideologia de gênero, ou desse termo, é um movimento que pretende destruir a família, os vínculos ou os princípios, né, que existem dentro dela. Uma criança, ela não nasce com orientação sexual, né, uma orientação de gênero, mas quando uma criança nasce, isso aí é fato, ela nasce com um gênero definido, ou ela nasce homem, ou ela nasce mulher. E o que isso quer dizer? Isso aí é um sinal
que Deus está dando para os pais, né, uma orientação, uma indicação de como os pais vai criar o seu filho, né? Se ele nasceu homem, menino, então os pais têm que educar aquela criança, né, no seu crescimento, seu desenvolvimento, ela tem que ser educada, tem que ser orientada, né, dentro do gênero masculino, da mesma forma o gênero feminino. Então, assim, existem muitos erros que se cometem dentro do lar, né, que contribuem e dá força, né, a este mal, né, a esta temática chamada ideologia de gênero. E depois, né, que as pessoas vão perceber onde erraram, né? Os pais, muitas das vezes eu conheço muito caso de pais que deixaram os filhos, né, o menininho nasceu e convivendo ali com meninas, então os pais se descuidou nessa área e deixou que o menino crescesse brincando de boneca, se vestindo de mulher, né, nessas áreas aí. Então, aquela criança, menino, terminou crescendo com uma tendência feminista, né, afeminada. Então, ele criou na sua mente que ele é menina, sendo que ele não é menina, é um menino. E houve uma contribuição, né, parcial aí por parte dos pais que não teve vigilância, né? Então, a gente precisa orientar os nossos filhos, né? A criança, ela tem que brincar com os brinquedos, né, e ter acesso àquilo que faz parte do seu gênero. Então, são cuidados que a gente tem que tomar cuidado, né? São cuidados que a gente tem que ter com os nossos filhos, né? Para nós que somos cristãos, nós temos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus como um padrão social, né, de vida. E nós sabemos que Deus, ele criou o homem, né? Deus, ele criou a mulher, e o relacionamento heterossexual é um padrão que foi determinado por Deus, né? E devemos viver dentro deste padrão, né? Deus, ele determinou, né, esse padrão heterossexual, né, relacionamento entre homem e mulher, e nós temos que tomar cuidado, né, com essas doutrinas sociais, que são doutrinas que têm assolado, né, as famílias. A homossexualidade, ele é um desvio do padrão estabelecido por Deus. Eu quero ler aqui, né, alguns versículos para me finalizar essa reflexão e você perceber que essa ideologia de gênero está totalmente, né, fora da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, se você puder, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, né, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler aqui alguns rápidos versículos. Eu ainda não consegui editar os vídeos para facilitar o nosso acesso aí dos irmãos, né, ao conteúdo nosso, mas devagarzinho nós vamos conseguindo conciliar aí, né, os assuntos que a gente vai tratando aqui na palavra de Deus, né? Então aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, certo? Capítulo 4, versículo, aqui, achei. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 e o versículo 2. Olha o que diz aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, né, últimos tempos, são os tempos que nós estamos vivendo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, presta atenção nesse versículo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência,
proibindo o casamento, né, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, irmão, você vê que é uma coisa diabólica, né, que tem se levantado como um rolo compressor nesses últimos dias. Assim, são muitas coisas que o diabo está utilizando como ferramenta para destruir a igreja, para destruir a família, né, a instituição chamada família. Vamos ler outra referência aqui, ó, agora em Romanos, né? Abra aí a sua Bíblia para você acompanhar, se você quiser, né? Romanos, capítulo 1 de Romanos, ó, e o versículo de número 21 ao 32. Eu vou ler rapidamente, né? Capítulo 1, versículo 21 ao 32, diz assim, ó: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 22, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e de répteis, né? Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, a imundícia para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente amém. Pelo que Deus, olha que coisa tremenda, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural, né, da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, olha o 28. E como eles se não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, né, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, né, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Deus tenha misericórdia de nós, e aqui está, né, a palavra de Deus. Então, isto é abominável aos olhos de Deus, né? Que nós possamos cuidar da nossa família, orientar, que nós não sejamos ignorantes, tá? E que nós sejamos canais de bênção e possamos orientar os nossos filhos. Se porventura você, em sua casa, em sua família, você tem um caso, ore a Deus, né? Procure pessoas que têm entendimento, que possam lhe ajudar, e você não precisa expulsar, né, o seu filho, sua filha, que talvez se envolveu nessa área e foi por um caminho errôneo. Você não precisa aborrecê-lo, no sentido assim de rejeitá-lo, né? Mas ame seu filho, ame, né, sua filha, porém aborreça o erro que ele comete, né? Oriente ele, pague o preço por ele, para que ele volte para o caminho certo, tá bom? Este foi mais um momento
de reflexão da palavra de Deus, né? Uma palavra rápida falando sobre ideologia de gênero. Compartilhe este vídeo com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, né? Incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal e tantos outros vídeos estaremos postando, né? Trazendo edificação para a sua vida espiritual. Você pode também, se você gostar do vídeo, você pode dar o seu joinha aí embaixo, né, no canal. Você pode dar o seu joinha no vídeo, você pode comentar, pode pedir um assunto, pode dar uma opinião, tá? E a gente vai estar dando total atenção àquilo que você falar. Também, se você quiser, você pode nos ajudar neste canal, né, através do compartilhamento do vídeo e motivando outras pessoas a se inscreverem, para que essas pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus. E encerrando, eu quero falar para você que nós temos aqui no canal, né, abaixo aqui, vários outros vídeos com vários temas. Pesquise, dê uma olhadinha no canal, você vai ver vários temas como o cristão e a política, né, onde eu falo até que ponto a gente pode ou deve se envolver com a política, né? Estamos falando sobre a vigilância, né? 3 verdades que precisamos conhecer sobre a vigilância, sobre o perdão, né? Sobre o coronavírus, que é um assunto que não se fala em outra coisa nesses últimos dias, tá? E tantos outros temas, né, super importantes que trazem edificação para a minha e a sua vida espiritual. Deus te abençoe, muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus.